Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula. Hoje a gente vai estar vendo aí um pouquinho, né, de sistemas de automação em máquinas e processos industriais. Na aula anterior a gente viu, né, a parte sensorial, né, do processo, né, teoricamente os nossos olhos de processo, tudo aquilo que entra no CLP para controle, né, dando aí a ideia da importância da instrumentação, tá, dentro do contexto da automação. E entrando nesse outro tema, a gente vai ver a importância da elétrica, né, que na verdade esses itens aí eles compõem os acionamentos, né, de controle, né? Então compreende o funcionamento, aplicação e acionamento de relés, contatores, motores de corrente contínua, motores de passo, eletroválvulas e comandos pneumáticos e hidráulicos. Então, teoricamente, a gente vai ver um pouquinho aí nessa aula alguns desses itens tão importantes quanto as entradas são as saídas de controle, né? Então, seguindo aí, entender os sistemas de controle em malha aberta e malha fechada, bem como algoritmos discretos e proporcionais de controle. Conhecer os sistemas de supervisão utilizados em automação industrial, né? A gente vai ver ao longo, né, desse treinamento tudo que é referente a controle, né? Mas para a gente entender controle, eu preciso entender quais são os tipos e o que eu tenho que controlar e como que funcionam, né? Então a gente vai tá vendo aí, né? Então, essa aula aborda diversos temas relacionados a sistemas de automação. Inicialmente, são apresentados alguns tipos de acionamentos empregados em automação industrial, incluindo acionamento de cargas por relés e contatores, acionamento de motores corrente contínua e motores de passo, né? Acionamentos de eletroválvulas e comandos pneumáticos e hidráulicos, como a gente viu lá no início aí dos slides, né? Então a gente tem o motor, tem a válvula, tem a saída, tem o encoder, né? Tem ali o servo motor, né? Então hoje a gente vê máquinas aí já robotizadas, né? Então a gente já tem o servo drive já aí também no contexto que antigamente não tinha. Então hoje a parte de robótica dentro de uma indústria é realidade, né? Tanto as indústrias aí de médio e grande porte já estão aí bem presentes aí no dia a dia do técnico, né? Tanto de automação quanto do técnico elétrico que está aí, né, na fábrica, né, no seu trabalho, né? Então a gente vai começar aí, né? Então na sequência são apresentados os sistemas de controle discretos e proporcionais e os sistemas de supervisão de processos, né? Os quais por objetivo monitorar e manter os processos operando de maneira desejada, né? Então a diferença basicamente de um controle discreto de um controle proporcional é justamente o tipo de instrumentos que eu tenho ali e atrelados a esse, né, dispositivo, tá? Então, começando aí pelo explicando um pouquinho, vou voltar aqui explicando um pouquinho sobre o que é discreto e o que é proporcional, tá? Discreto seria as entradas 0, 1, né? Eu tenho ou eu não tenho, né? Observe aí do lado esquerdo, a gente tem um tanque que eu tenho lá um indicador de vazio, um indicador de nível médio e um indicador de nível cheio, tá? Isso são entradas discretas, são entradas que eu tenho dentro da lógica 0 ou 1. Né? Então, a partir desse controle, a válvula que eu tenho de entrada de água, ela é on-off. Então, ela abre e fecha. Então, teoricamente, a válvula de saída, a válvula 2 ali no fundo do tanque, também vai ser 0 ou 1, on-off. Então, eu tenho nível baixo. No nível baixo, eu abro a válvula, né, de entrada de água, ela abre 100%, enche o tanque. Eu tenho um nível médio para ter ali um status, né? E o nível cheio, o que ele vai fazer? Ele vai fechar para minha válvula de entrada de água e abrir a válvula de saída, né, para controle para processo, tá? E entre ali essa linha, né, a gente tem um controlador, que é justamente, ou pode ser um controlador de campo, né, já pré-definido, ou realmente o CLP, né, o nosso controlador lógico programável. Tá? Então, todas as entradas de controle e saídas de controle num tanque que é por discreto é tudo 0 1. Eu não tenho nenhum sinal analógico. Tá? Falando agora um pouquinho de analógico,
ali já do lado direito, a gente tem a evolução, né, do controle, né? Então, eu tenho um controle proporcional, né? Então, o controle proporcional, eu tenho indicadores proporcionais de entrada e de saída de controle. Então, o meu transmissor de nível, ele não vai indicar 0, 1, ele vai indicar um percentual de evolução de nível, que vai ali de 0 até 100%. Na medida que esse líquido ele vai enchendo no tanque, né, vai crescendo aí o percentual 5%, 5,6%, 10%, 15%, 20%, a minha válvula de entrada e a minha válvula de saída, ela é proporcional a esse nível, por isso que chama proporcional. Então, na medida que ela vai alimentando a válvula de entrada, proporcional ao nível, ela vai abrindo a saída e fechando a entrada, né, proporcional. Então, a válvula que eu tenho é uma válvula comandada, né, com um sinal analógico, né, trabalhando aí de 0 a 10 ou de 4 a 20 mA, que é o mais comum. Tá? Então, a gente tem aí os controles. Né? Então, pelo exemplo, a gente tem aí o PID, né, que é proporcional, integral e derivada. Isso são correlações a tempo. Tá? Então, proporcional é quando eu tenho só um sistema controlado P, proporcional, na medida que o nível sobe, é a mesma ação para entrada e para saída. Então, teoricamente, se eu estou com 10% de nível, eu posso ter 10% de saída com 10% de entrada, né? Ou 90% de entrada, vai depender, eu vou fechando a válvula de entrada e abrindo a válvula de saída. Então, isso é um controle proporcional. Já entrando o PID, ele entra com tempos. Então, a controle de tempo, eu vou aguardar a ação da saída, eu vou aguardar a ação de entrada. Então, eu tenho ali um equilíbrio sobre o sistema. Então, eu defino ali um set point que eu quero controlar o meu tanque a 50% de nível. Tá? Ele não chega a ser um controle proporcional que ele vai até 100 e vai até 0. Quero manter, quando eu quero manter um controle, né, deixar esse controle teoricamente num set point, eu tenho aí que usar o nosso PID. Tá? Então o PID ele entra para controlar esse tempo da proporcionalidade do controle. Então eu consigo ali, na medida que eu tenho um nível de 50% de set point, quando eu começar a subir de 50%, eu começar a abrir a válvula de saída e fechando a válvula de entrada proporcional a esse set point que eu defino. Tá? Então a diferença de um controle só proporcional e de um controle que eu tenho PID é justamente um set point que eu defino para que isso aconteça dentro, né, da proporcionalidade do nível que eu quero. Né? Basicamente é assim. A gente vai ver mais para frente aí mais detalhes sobre isso, mas para a gente entender agora os tipos aí de controle, né? Como a gente está vendo, controle é crucial a gente já abordar aí um pouquinho sobre esse tema, ok? Então vamos seguir aqui. Então, acionamentos de cargas por relés e contadores. Né? Essa seção apresenta detalhes construtivos, princípio de funcionamento e informações relevantes a respeito de dois dos principais equipamentos utilizados para o acionamento de cargas, os relés e os contadores. Bom, a gente, para quem vem da elétrica, para quem é da elétrica e quer migrar para a automação industrial, né, o eletricista ele praticamente ele vive isso daí. Né? O eletricista de indústria que está diretamente ligado à preventiva, à preditiva, né? Ele vê contator, ele vê relés, ele vê ali elementos de contato basicamente a todo momento. Né? Então, isso a gente tem que entender a função de um relé e a função de um contator e qual a diferença entre um relé e um contator dentro de um comando elétrico. Né? Para onde que eu uso o relé, aonde que eu uso o contator. Né? Então, a princípio aí, então, o relé é um dispositivo capaz de comandar circuitos elétricos de saída através de um circuito de controle de entrada. Né? Então, o relé, eu consigo ali ter um auxiliar de comando. Né? O relé ele trabalha com cargas menores, né? Onde que eu vou ali fazer um auxiliar para o meu comando principal. Tá? Então, eu vou criar um comando elétrico. Né? Esse comando elétrico eu preciso estar acionando um temporizador. Né? E esse temporizador ele depende de um outro sistema para estar entrando, tipo um contator, né? Um contador, que ele vai fazer esse intermédio na hora, no momento certo.
né? E eu tenho ali o relé, eu consigo trabalhar, né, ele com diversas tensões, né, nos elementos e uma tensão específica na sua bobina, tá? Então, entrando um pouquinho na construção do relé, então os relés eletromecânicos, baseados no princípio da eletromagnética, são comumente aplicados em instalações industriais de baixa, média e alta tensão. São compostos, de modo geral, pelos seguintes elementos: a bobina, né, representada ali em laranja, tá? A armadura de ferro fixa imóvel, né? Conjuntos de contatos, mola de rearme e terminais aí de conexão. Tá? Então aí a gente tem aí o desenho, tá, de um relé. A estrutura simplificada de um relé é mostrada, né, na figura. Então, assim, a gente vê isso praticamente todo momento, né, para quem tem contato direto com painel elétrico, né, com saídas, né, de contator, com saídas de módulos de CLP. Então, é muito mais fácil a gente deixar a carga no relé do que deixar a carga na saída do nosso módulo, do nosso controlador. Tá? Então, é muito importante a função do relé, justamente para que, quando eu tenho uma carga que eu quero estar isolando, protegendo a saída de controle do meu CLP, a gente tem módulos de saída de CLP que é via relé. Tá? E dentro da construção do módulo, ele é um relézinho que faz esse né, vamos dizer assim, esse controle. Só que eu tenho módulos de saída de CLP que não tem relé. Então eu preciso estar usando o relé justamente para isolar a carga diretamente no meu módulo. Isso porque se acontecer algum curto-circuito, alguma coisa, alguma carga elevada, algum desnível de tensão ou algo assim, que pode estar danificando a placa eletrônica do meu módulo do CLP, ele vai primeiro passar pelo relé. Então ele queima o relé, mas não queima, né? Danifica o relé, mas não danifica a saída do meu módulo de saída, né? Do controle do CLP. Isso a gente vai ver mais para frente, né? Os tipos de módulos de CLP, mas assim, só mais para adiantar a diferença de eu usar, né, esse relé, né, a importância do uso do relé dentro do painel elétrico. Né? Então a gente vai. Essa é a função principal. Né? Então, quando a corrente elétrica circula através da bobina e dá origem a um campo magnético, a armadura do móvel é atraída pela força que altera a posição dos contatos, abrindo-os, fechando-os ou comutando-os, né, fazendo o dispositivo atuar. Quando a corrente elétrica é interrompida, o campo magnético se dispersa, né, e os contatos retornam para a posição inicial através da ação da mola. Né? Bem prático aí. Né? Então a gente tem aí opa, deixa eu voltar aqui. A gente tem aí uma animação, né? Então essa é a função. Então no momento que eu tenho ali a alimentação na bobina do meu relé, a placa ela é atraída, né, pelo campo magnético e ali ele comuta os contatos, né? Ele faz ali, né, a transição, né, dos contatos do meu dispositivo, ok? Só mais para a gente... Opa, vamos voltar aqui. Então a gente tem ali, né, os contatos que ele tem, os que ele em estado de repouso, né, do meu relé, eles já estão conectados, então a gente chama que esse é o normal fechado, né, e eu tenho aí os que vão ser conectados na energização da bobina, o normal aberto. Né, então a gente consegue ter o status. Né, muito utilizado aí no comando elétrico, né, o fechado para indicar o desligado. Então a gente circula a corrente pelo fechado, pô, acende um LEDzinho vermelho ali, quer dizer que ele está desligado. Na hora que o meu relé ele tem ali a comutação, né, ele faz ali a transição. Então um exemplo aí da utilização do relé é justamente que a carga ela fica nos contatos, né, e a alimentação da minha bobina ela fica, né, isolada ali, né, no centro da bobina. Então não tem contato nenhum elétrico. Por isso que a gente pode usar o relé, né, deve-se usar o relé na saída
né, do nosso módulo de saída do nosso controlador, né, do nosso CLP, justamente para isso. Então a carga fica só nos contatos. Tá? Então aí a gente tem aí o exemplo anterior acionando uma lâmpada, posterior aí, né, acionando aí um motor. Né? Então a gente usa muito aí para isso, né, um contator. Né? O contator ele vai acionar aí esse motor. Eu tenho aí a fonte que vai alimentar, né, esse nosso relé, né, que seja aí 12 volts ou de 24 volts. Tá aí o meu motor, né, eu estou alimentando aí em 220. Então tem 220 volts circulando, né, em corrente no meu relé, só que o meu relé ele é acionado por 24 volts. Então são tensões diferentes, né, justamente aí, né, que a gente pode estar trabalhando. Né, ele é um auxiliar de carga. Tá? Então aí a vantagem justamente, né, dentro do uso do relé, indo também um pouquinho para o lado do contator, é que um botão, né, simples, né, funcionando em 24 volts, né, eu posso estar acionando uma carga de 220 volts, eu posso estar iniciando um gerador a partir de um botão. Simplesmente isso. Então, porque a carga que circula no nosso motor principal não é a mesma carga que vai circular no nosso botão, né? Porque a gente tem aí o relé, né, intermediando esse circuito, né? Tá? Então, os relés podem ter diversas configurações quanto aos seus contatos, né? Os quais podem ser divididos em 3 grupos: contato NA, ou normalmente aberto, contato NF, ou normalmente fechado, e contato comum, né, ou central, também chamado de contato C. Né? Então, o comum, a gente tem aí a condição, né, de ser o cara que vai distribuir a carga. Né? Então, o contato central, a gente tem um exemplo do NA, né, onde que ele, como é que é, e o NF. Então, entre o NA e o NF, eu tenho o C, né, que seria aí o contato do centro, que ele vai distribuir, né, essa corrente. Né? Então, a gente deixa lá o comum com 24 volts, alimentando sempre. Então, todas as vezes que ele conectar, ele vai mandar a carga tanto para o NF, que é contínuo, ou para o NA, que é normalmente aí aberto. Né? Então, a gente tem aí, né, quando a gente faz aí a transição do centro ali, ele é o nosso contator, né, o nosso contato comum, ok? Então, aí o exemplo, né, da construção, né, normalmente fechado, normalmente aberto, e o comum no centro, né, que vai fazer aí a alimentação, né, e a transição, a distribuição dessa tensão, né, nos contatos. Tá? E agora, né, falar um pouquinho aí de contator. Tá? Contator é um dispositivo que é um relé, não deixa de ser um relé, mas ele diferente do relé, e que ele somente tem contatos, né, de transição, o contator ele carrega 3 contatos a mais, que seria para comutação de cargas, né, com tensões, né, maiores. Né? Então, os contatores são os elementos principais de comando, né, eletromecânicos, que permite o controle de elevadas correntes por meio de um circuito de baixa corrente. Né? Então, eu tenho na construção do nosso contator, eu tenho lá, da mesma forma, a bobina, né, ligadas lá no A1 e no A2, né, e essa bobina ela é excitada, e esse elemento, né, essa construção dele vai criar um campo magnético, vai atrair, né, esse campo, vai atrair vamos falar, esse contato móvel pela mola e vai fechar os contatos. Tá? E esses contatos que eu tenho no meu contator e os elementos auxiliares que eu tenho para ele, eu posso estar comutando auxiliares, eu posso estar comutando carga. Né? Vai depender aí, né, da corrente que eu tenho, né, de apoio do meu contator. O contator de acordo com a carga, né, com a corrente que a carga vai exigir ali de controle. 50 amperes, 30 amperes, 20, 10, né, o que for ali calculado no projeto, né, o contator ele faz essa função para mim. O relé ele é apenas o auxiliar de um comando, já o contator ele já é a carga, né, ele é um relé de carga que eu consigo ter ali a mais que um relézinho. Né? Então, diferente do relé, no contator, igual eu falei, tem contatos principais, né, que vão exigir aí,
né, que a gente faça um planejamento de controle, né, da corrente específica, né, e também é importante aí, claro, a preventiva desse componente, né, porque os contatos com o tempo eles vão sofrendo desgaste, a gente precisa aí sempre estar vendo isso, desmontando, fazendo a limpeza justamente para usar o tempo útil dele. Né? E contatores aí um pouquinho maior, você acha até os elementos de contatos dele para comprar ali no mercado, né? Para estar no mercado de peças, né? De reposição, para estar substituindo e tendo aí o contator por mais tempo. Então tem o A1 e o A2, que é a bobina, e os contatos 1, 2 e 3, 4, 5, 6, que é para controle. Né? Então a gente tem lá na indicação aí o A1, o A1 e o A2, onde que é a alimentação da bobina, que isso pode variar, a tensão varia em 24 volts, né, a 220, tem contatores mais antigos que trabalham a 220 volts. O mais comum em comando elétrico a gente vai encontrar de 24. Né? Então eu tenho ali o exemplo dos contatos principais, né, o L1, L2, L3, e eu tenho nativo, né, que vem no contator, ali o NA, né, um contato normal open, 13 e 14. Né? Então, assim, para efeito de curiosidade, todo elemento terminado em 3 e 4 é aberto, 1 e 2 é fechado. Tá? Então, 13, 14, 23, 24, 33, 34 é tudo aberto. Né? E se a gente pegar 21, 22, 11, 12, né, todos esses aí eles são fechados. Esse elemento, por que vem default nele, né? Vamos falar, esse aí em específico, só um contato aberto, né? É justamente para a gente fazer ali o nosso comando selo, né? Do nosso controle de motor, né? Então a primeira coisa que se aprende com comando elétrico é fazer um comando selo. E para você fazer o comando selo, você precisa somente de um contato aberto, que é o que o contator nos traz aí, né, de fábrica. Né? Se eu quiser um fechado, aí eu uso aí, né, os nossos elementos. Tá? Então ele tem um elementinho, se compra ele auxiliar, ele é conectado aí na frente do contator, aí eu tenho ali na ação do contator, ele ativa os elementos. Né? Então, o elemento eu posso estar comprando ele do jeito que eu preciso. Então, observe ali, na lateral a gente tem lá 53, 54, né? na esquerda aí, normal open, e 61, 62, normal fechado, que nem eu falei. Todo final 1 e 2 vai ser sempre fechado, e o final 3 e 4 ele vai ser sempre aberto. Tá? Então, a gente tem aí, né, um exemplo mais claro aí do elemento. Tá? Esse aí é o que acompanha aí um NA e um NF, tá? Então a gente tem aí os NAs, né? Contator, uso e vantagens, né? Comando à distância, elevado número de manobras, grande vida útil mecânica, né? Requer pouco espaço para montagem, a tensão de operação pode estar na faixa de 85% a 110% de sua tensão nominal. Então eu consigo ali comandar um contator eu tendo aí de 85 a 110, né, de tensão. Então isso porque como eu estou comandando ali na bobina, né, a bobina ela tem essa, né, variação aí que eu consigo estar tendo aí elevado, né, para controle. Então aí o exemplo que eu dei, né, sobre um comando selo, né, ali eu estou usando na entrada, né, um fusível, né, desse fusível que é a proteção da minha linha, né, ele passa pelo relé, esse relé de proteção térmico, né, 95 e 96, ele passa pelo botão, do botão ele vai lá no 13 do contator, né, que é o NA, né, lá normal open, sai do normal open e volta ali na saída do botão de NA. Né? Então ele passou ali pelo SO, que é o meu botão de emergência, ou o meu desliga, né? Eu posso estar associando até mais um botãozinho aí de emergência fixo, né? E passo pelo botão de desliga, que ele vai cortar todo o comando abaixo, né? E vai lá no S1, S1 é o aberto, e ele retorna para o contator K1. Essa outra opção que a gente tem lá no H1, que é a lâmpada, né, ela pode ser associada para quando eu ligar o contator ele aciona a lâmpada indicando que está, né, ligado pelo 13 e 14. E também, se eu tenho lá aquele elemento NF, né, eu consigo pegar o NF e jogar numa lâmpada, em outra lâmpada,
para indicar que está desligado, né? Então aí eu tenho a lâmpada que indica desligado. Quando eu aciono o contator, aquele contato NF, ele é aberto e fecha o NA, indicando que está ligado. Tá? Então esse é o básico, né, daquele contator que a gente viu no exemplo para fazer esse comandinho aí, né, que é o mínimo necessário para partir o motor via selo. Tá? Bom, pessoal, então assim, essa aula bem... Vamos por partes, né? Uma aula um pouquinho mais curta, mas a gente viu aí, né, o tipo de controle, né, lá sobre o controle proporcional ou controle discreto. A gente vai ver mais a fundo lá quando a gente começar a falar de CLP, mesmo ali de criação ali, né, de lógicas um pouquinho, tá? A gente viu relés e contadores, tá? Que a gente viu qual que é a real importância desse item dentro, né, do comando, olhando um pouquinho ali para a parte elétrica, né? Então eu falei mais de elétrica porque também é o nosso alicerce, né? A automação sem elétrica e sem instrumentação não existe. Então a gente vai ver todas um pouquinho, né, dessas duas áreas para a gente começar a entender um pouquinho de CLP, tá? Então aí na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de motor de passo e um pouquinho de encoder, tá? Seguindo aí a nossa aula de controle. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela atenção, né? Se inscrevam no canal, tá? Não deixe de dar o like, isso ajuda a gente, né, criar mais conteúdo, né? Ajuda a gente, né, motiva a gente a continuar nesse projeto. Compartilhe com seus amigos. Se vocês quiserem estar participando do meu grupo, né, para aprender Siemens, aprender Rockwell, eu tenho um grupo, tenho assinantes, né? Vocês podem ser um assinante e receber uma videoaula todo mês. Eu tenho conteúdo aí para 5 anos, tá? Recebendo todos os meses módulos, tanto de S7, de Tia Portal e de Rockwell. Se estiver interessado, aí manda uma mensagem para mim aí no WhatsApp, que eu respondo e explico direitinho como é que funciona. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.